Olá, amigos. Estamos aqui esperando, a Thelma também está entrando. Agora sim. Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos, né, a mais um estudo do livro Missionários da Luz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel. E hoje aqui nós estamos, né, começando o capítulo 2, que nós vamos falar sobre a epífise, quer dizer, a glândula pineal. E como é um capítulo mais denso, nós vamos dividi-lo em 3 partes. Mas para que a gente possa começar, vamos dar oi para a Thelma, e a Thelma também vai fazer um resumo do que nós vimos na semana passada. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Márcia? Olá, amigos. É um prazer muito grande nós estarmos retornando ao nosso estudo, que está ficando bem interessante, né, Márcia? E nós vamos, então, começar a fazer aquele resuminho de sempre que a gente faz, né, para relembrar o que aconteceu no último programa. Então, a gente lembra que o André Luiz estava lá numa reunião mediúnica, onde o médium se preparava para dar uma comunicação, né? E André fica muito surpreso com tudo que o que Alexandre está mostrando para ele, porque ele consegue visualizar a glândula, né, no cérebro do médium através de um processo que o Alexandre concede a ele, se utilizando de um auxílio magnético, né? E ele consegue ampliar a sua capacidade perceptiva, né? E ele consegue, então, visualizar tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento. Então, André Luiz fica muito surpreso, né? Muito admirado diante daqueles conhecimentos todos que ele está tendo ali naquele momento. E Alexandre chama atenção para essas estruturas do cérebro, né? Começa a mostrar ali aonde via-se uma grande luz, né? Essa glândula totalmente iluminada. Ele começa a explicar que era a pineal, e nós começamos a falar nessa glândula no capítulo passado. E hoje nós vamos adentrar um pouco mais, né? Quando nós vamos conhecer melhor a função dessa glândula, né? Mas André Luiz também fala, Márcia, da preparação, né, do médium durante a reunião, antes da reunião, né? Todo aquele preparo que o médium deve ter para estar presente naquele dia ali, né? Falando da abnegação, da tolerância, da vigilância, né? Isso são pontos que são assim primordiais na vida do médium. Então, hoje a gente vai continuar esse capítulo e ele vai dar assim, uma aula, né, sobre essa glândula que nós vamos conhecer mais um pouquinho nesse capítulo que tem o nome dela, né, a epífise, que é a glândula pineal. Não é isso? É exatamente isso, né? A pineal, porque ela parece uma pinha, né? Então, por isso que ela tem Uhum, esse nome. Mas isso então nós mesmo. vamos lá. A Thelma vai colocar para a gente aqui. Hoje nós não Os estamos com o slides. Ricardo, hoje, mas o Ricardo vai estar também aqui no nosso coração. Então é a Thelma que hoje está pilotando aqui. Então, Então peraí nós que estamos. eu vou abrir aqui. Isso. Ai, a gente está vendo meio cortado, Thelma. Vamos ver Peraí. aí. Deixa eu tirar aqui e colocar de novo. Ver se vai. Eu não sei porque essa É interessante. forma, né? Agora Melhorou? foi, agora foi, agora Então, foi. vamos lá. Está tudo direitinho. Então, hoje, como nós estávamos falando, nós vamos estudar. André Luiz faz um capítulo específico que Alexandre vai falar muito, que é o seu instrutor no livro Missionários da Luz, o nome dele é o Alexandre. Ele vai fazer um Uhum. estudo, um capítulo inteiro só sobre a glândula pineal, que naquela época tinha mais o nome de epífise, hoje chama mais a glândula pineal. E aí nós podemos passar para o primeiro slide, Thelma. E nesse Peraí que... primeiro slide, estamos aqui, né?
A falta que o Agora Ricardo foi. faz. Mas a gente vai se habituar. Então, a gente vai recordar o que nós já colocamos esse slide lá no outro capítulo, só para a gente recordar Isso. o que é a pineal, né? Que é uma pequena glândula endócrina do tamanho de uma ervilha, localizada entre os dois hemisférios cerebrais, cujos hormônios regulam as relações do organismo à luz da obscuridade, desempenhando um importante papel no sono e no controle das atividades sexuais. Então, na ausência da luz, esse pequeno órgão cerebral de apenas 120 miligramas produz o hormônio chamado melatonina, que atua bastante na questão do nosso sono. Então, a gente já falou sobre isso e eu e Thelma tivemos que estudar muito, né? Porque, na verdade, para a gente isso não é um assunto comum, né? Então, escutando alguns médicos, como o Dr. Décio Iandoli, ou Iandoli, está estudando o Dr. Sérgio Felipe, e eles dizem para a gente, né, que essa glândula, nós colocamos até uma imagem aí, né, dela num cérebro real, cortado, Uhum. né? E no outro numa imagem pequenininha que tem um pontinho ali dela, e a gente vê e que a gente sabe que não existe duas glândulas pineais iguais, cada uma é única, cada ser tem a sua de formato diferente. Então, ela é a glândula da nossa individualidade. E todos os animais Uhum. têm também, né? Então, a gente já até falou no outro programa que ela fica bem no meio do nosso cérebro. Se a gente fizesse Isso uma mesmo. linha, né, a gente falou sobre isso, que uma linha Uhum. imaginária que passasse da ponta da nossa orelha, e se a gente fizesse do meio da nossa sobrancelha ali atrás, aonde essa linha se cruzasse lá no meio do nosso cérebro, é onde está a glândula pineal. Então, é Uhum. só essa informação mesmo, podemos já passar adiante. A não sei que você queira falar alguma coisa, Thelma. Não, Quer tudo bem. Ela é complementar? pequenininha, né? Ela é do tamanho, segundo o doutor Desce, do tamanho de um grãozinho de arroz, apesar de falar ali que é do tamanho de uma ervilha, né? Mas Ele assim, diz para a um grão de gente, arroz cozido, ele fala. cozido, é muito interessante. Então, vamos lá. Então, ele estava ali, André, dizendo que enquanto o nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, valia-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera, para fixar a máxima atenção no médium. Quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise ou a pineal deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e, em derredor, os seus raios formavam uma lótus de pétalas sublimes. Então, vamos aqui por parte, né, Thelma? Então, aqui, Uhum. a Thelma já até falou, quando ela recordou o capítulo anterior, que André Luiz, ele acaba ficando com a percepção dele visual muito mais aguçada pelos aqueles recursos magnéticos que o Alexandre forneceu para ele. Então, ele Isso. consegue ver melhor o que estava acontecendo dentro do corpo físico do médium, além das Uhum. questões lá do plano espiritual. E aí ele fala isso, que ele notava como é que estava iluminando. E ele diz que aquela glândulazinha, igual essa imagem que a gente colocou aí na frente, esse cérebro, né, com aquela luzinha Uhum. ali dentro, o quanto a atividade mediúnica faz com que essa glândula entre em ação. Então, como ela se ilumina. E ele faz uma comparação, é porque parece uma flor de lótus. A flor de lótus é aquela que se abre, né, em várias pétalas, apontando. Então, ele via essa imagem que a gente colocou aí do outro lado, como realmente brilhando, como se fosse uma flor. É isso que ele Verdade. coloca. E os orientais chamam de terceiro olho, né? A sede da Isso. alma. É como se fosse mesmo uma grande flor iluminada, né? A questão da lótus, né, de 1000 pétalas, que é conhecidamente pelos orientais que já praticam essas. Aliás, Márcia, quando a gente faz meditação, né, também acontece essa luminosidade, né? Por isso que a gente fala das 1000 pétalas, né, dessa flor, não é isso? Exatamente. E é interessante que, na verdade, a gente vê que ela se ilumina em ação, né?
porque ali, nós vamos ver no próximo slide, nós tínhamos 18 pessoas, vocês lembram do capítulo anterior, que todos estavam em vibração. Nós vamos ver isso melhor até no próximo slide. Quanto mais concentrada, eu acho que a pessoa exatamente, está, né, mais iluminada. Ligado, exatamente, mais iluminada, mais ligado com o plano superior em essa atividade, porque a glândula pineal, ela é uma glândula basicamente sensorial. Ela capta essas vibrações eletromagnéticas, ela das sensações e tudo. Então, é por aí que a gente vai ver. Então, continuando, olha, André Luiz nos diz que ele examinou atentamente os demais encarnados. Em todos eles, a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. Então, a gente vê aqui, né, Thelma, que aquele que está em serviço mediúnico, a glândula pineal ela vai brilhar mais, não é? Devido à proximidade, às vibrações, né, toda aqueles fluidos luminosos, que lembra, naquele capítulo passado ele falava, né, que jorros de luz, né, emanavam. Então, vem em direção ao médium, né, que quanto mais concentrado, quanto mais ele estiver entregue àquele trabalho, né, mais iluminado vai ficar, vai irradiar essas... E como como é uma glândula sensorial que capta os campos eletromagnéticos, ela vai captar essas frequências, esse contato com o plano espiritual ou com aquele que está ali dando comunicação. Então, sobre o núcleo, semelhante agora à flor resplandecente, que ele já falou, a flor de lótus, caíam luzes suaves de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Então, aqui, André Luiz, você imagina, né? Se o próprio André Luiz, que estava ali, não conseguia perceber essas vibrações do mais alto, né, Thelma? Imagina nós, né? Imagina assim, nós, né? Espíritos imperfeitos, sem preparo, que ele estava diretamente ali, né, com Alexandre, recebendo todas aquelas orientações e certamente estaria num momento muito especial, né? E agora ele vai recordar que ele, como médico, já estudou bastante, né, também, mas de uma outra forma. Vamos ver como é que ele diz para a gente. Ele estudara a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre. Segundo os orientadores clássicos, circunscreviam-se suas atribuições ao controle sexual no período infantil. Não passava de velador dos instintos até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Depois, decrescia em força, relaxava-se, quase desaparecia, para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Então, a gente vê aqui a visão que se tinha antigamente, né, Thelma? Que era muito apequenada, né? A ciência conhecia muito pouco, e até hoje, né? Estudos estão aí em evidência, mostrando o conhecimento hoje para os cientistas, aqueles que buscam, mas naquela época era bem restrito, né? Então era uma coisa muito nova. André Luiz antecipou, né, todos esses conhecimentos de maneira singular, né? É tão interessante, amigos, que esse livro foi escrito em 1945, né? Mas só 13 anos depois, em 1958, a melatonina foi descoberta. E aqui, 13 anos depois, então, ele já falava que ela regulava uma série de hormônios, e inclusive a melatonina. Então, e tem um trabalho que está até no site da FEB, que eu agora não lembro o nome dos médicos, que eles fizeram um estudo de tudo aquilo que o André Luiz falou nessas décadas de 60, 60 e pouco, e que a medicina só veio descobrir por volta depois do ano 2000. Quanto que André Luiz antecipou em várias questões que a ciência só veio descobrir por agora. E essa questão vocês vão ver a profundidade do estudo sobre a pineal, que está neste capítulo, e que não, até hoje a gente ainda não tem todo esse conhecimento. Apesar de que o Dr. Décio disse que ela é uma das glândulas mais estudadas na medicina. Isso mesmo. Então, vamos ao próximo? Vamos.
Vamos lá. Minhas observações ali, entretanto, contrastavam com as definições dos círculos oficiais. Então, ele está falando aqui para a gente, né, Thelma, que tudo que ele estudou não estava batendo com aquilo que ele estava vendo no médium. Não é? Ele Era estava muita vendo algo. novidade, né? Muita coisa Exatamente. nova. É. Então, como o recurso de quem ignora é esperar pelo conhecimento alheio, aguardei Alexandre para elucidar-me fim do serviço ativo. Passado alguns minutos, o generoso mentor acercava-se de mim. Não esperou que eu me explicasse. Conheço-lhe a perplexidade, o Alexandre falou. Também passei pela mesma surpresa no outro tempo. A epífise é agora uma revelação para você. E o André fala, sem dúvida, né? Quer dizer, ele percebeu a situação que o André estava vivenciando naquele momento, né? Porque ele também já deve ter pensado assim, né? E diante de tanta não novidade, mas fatos diferentes daquele que ele sabia, né? Conhecimentos diferentes, né? Então, por isso ele estava assim perplexo. Exatamente. Perplexo mesmo com tudo que ele estava vendo, achava que era uma É, glândula sem função nenhuma. Que depois um que, órgão da morto, né? adolescência, ele dizia que na infância era para conter a sexualidade, mas que depois ela diminuía de tamanho e não tinha função, né? E a gente vê que não. É. Apareceu uma coisinha aí na tela. Vamos lá. Bom, agora vamos passar para o próximo. E aí o Alexandre fala para ele, olha, não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, prosseguiu ele. É a glândula da vida mental. Olha que importância, né? Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares ignoram-na. Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influenciação da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade. Enquanto no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há que retificar observações. Então, esse slide aqui é porque Alexandre são uns parágrafos imensos. A gente foi tentando trazer uns pedaços, mas tem muita informação, né, Thelma? Ele diz aí que não se trata de um órgão morto, né, no caso, porque ela sendo a glândula da vida mental, né, ela está sempre em atividade. E esses Exatamente. conhecimentos aí eram bem restritos, e a gente vê, por exemplo, já anotações hoje de estudiosos, de professores que estão em pesquisas nesses cientistas, né? Que eles dizendo que esses conhecimentos atuais relacionados com a atividade da pineal também têm a ver hoje com humor, né? Inclusive no tratamento da depressão é utilizado, né? É Esses usado também até estudos, esse né? estudo e a melatonina e tudo E a também, né? utilização da melatonina, né? E outra É. coisa que nós descobrimos ontem, né, fazendo as nossas pesquisas, é que isso está relacionado com a prevenção do mal de Alzheimer também, que tem sido objeto de pesquisa, sabe? Então é muito É interessante. interessante. E aí a gente pode ler aqui, bom, a Thelma já reforçou que é a glândula da vida mental, né? Então vamos lá, né? Olha, ela acorda no organismo do homem na puberdade, então ela fica ali meio que adormecida, e na puberdade ela vem as forças criadoras, que a gente sabe que as energias sexuais, elas são energias de criação, não só da criação da vida, não é? Porque através das energias sexuais, dos órgãos sexuais, é que nós procriamos. Mas essas forças criadoras, criadoras da beleza, criadoras da arte, criadoras de várias coisas, isso estão bem ligadas às questões dessas energias.
Então, ele falou, na puberdade, as forças criadoras, e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Então, ele diz que os médicos, né, neurologistas, psiquiatras e psicólogos pouco conhecem. E Freud exagerou, né, na questão da libido quando estudou, e aí eu vi que o Freud se dedicou também bastante ao estudo do câncer da pineal, e ele via talvez essa questão, porque quando no câncer ficava com produção exagerada desses hormônios e que despertava mais a libido, principalmente o câncer nas crianças. Então, também tem uma questão aí, né? Mas ele diz aqui que o Freud exagerou nessa percepção, que não era bem assim. Isso mesmo. E reforçando essa questão da força, essa força, né, criadora, essa energia criadora que a gente sabe que o sexo é, né? É a mesma energia, conforme Márcia já também falou, da que nós utilizamos na arte, na música, em tudo aquilo que está ligado à criação, né? A criatividade, tudo isso nós estamos usando a mesma força criadora, e não por menos a mediunidade também, que está usando Exatamente. essa mesma força divina, né? Que é doada por Deus, mas nós, Márcia, ainda por sermos espíritos imperfeitos, né, não sabemos utilizar dessa força ainda, estamos no aprendizado. Basta lembrar que nós estamos descobrindo ela aos poucos, né? Para que ela Exatamente. serve, a função, tudo isso. E é isso, vamos nós. Vamos para o próximo. Então, ele diz para a gente aqui, o Alexandre, que aos 14 anos aproximadamente, não quer dizer que sempre seja aos 14, pode ser antes, pode ser depois, de posição estacionária que ela estava, vocês lembram que ele falou, ela fica lá quietinha e depois desperta na puberdade. De posição estacionária, quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparecem sobre fortes impulsos. Então, Alexandre fala assim: eu achava-me profundamente surpreendido. E aí a gente vai agora aqui perceber, né? Então, ela reaparece tudo aquilo que, né, com a criança, por isso que a gente vê, né, Thelma, que de 0 a 7 anos nós temos assim muito mais, os espíritos dizem, e Condições, né? Santo Agostinho diz isso para a gente, né? Que de pequenino é que a gente manifesta os nossos instintos, que são bons ou maus, e cabe também aos pais a gente ir cuidando de Cuidando. tudo isso, né? Emmanuel também fala muito sobre isso lá no livro Consolador, né? Onde ele coloca que esse período infantil é o mais sério, né, e o mais propício a todo essa assimilação dos princípios educativos, né? Exatamente. E curioso, Thelma, também que a gente viu a importância do tudo que a gente fala para a criança nesse período de 0 a 7 anos, Ah, né? sim. Ou mais, porque isso fica gravado nele como sendo assim, né? Que ele se vendo daquele jeito, se eu digo, né, que é uma pessoa boa, que é uma pessoa capaz de estudar, que é uma pessoa capaz de aprender, tudo isso vai mostrando para ele as possibilidades dele. Mas quando ele chega na adolescência, que diz ali, né, que ele começa a rever e a aparecer aquilo que ele tem lá guardado nas suas vidas pretéritas, né? Então, quando aquilo vem à tona, ele fica meio na dúvida, né, Théo? Um adolescente, ele é cheio das dúvidas, Cheio porque de ele tem conflitos, isso, né? cheio de Cheio de conflito. conflitos. E aí a gente pensa, né? Porque nesse período é que aflora, né? Todo aqueles arquivos que estão ali, aquelas memórias, digamos assim, né? Elas vão sendo despertadas, que é o que ele disse ainda há pouco, né? Que ela acorda
ela desperta essas cargas emocionais, afetivas, que estão gravadas lá na memória, né? Na mente, na memória perispiritual, na mente do espírito, né? E são recordações, como você falou aí, ligadas a, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a existências passadas, ligadas ao terreno da sexualidade, que agora elas são impulsionadas, né? E, ao mesmo tempo, são retomadas de pouquinho a pouquinho. É por isso que a gente vê, às vezes, a mudança, né? Nos nossos adolescentes, aquele jovenzinho que está ficando adulto, fica totalmente diferente daquela criança quando tinha 6, 7 anos, né? E aí a gente pergunta, onde foi que eu errei, né? O que eu fiz de errado? Criei todos iguais, né? Mas aí a gente Exatamente. lembra que cada um de nós traz uma história. Isso é muito Exatamente. interessante, muito importante. E aqui também é bom deixar bem claro que essa recapitulação que ele diz da sexualidade, inventário das suas paixões vividas noutra época, deixa claro que reaparecem sobre fortes impulsos. Não está dizendo aqui que ele vai recordar de vidas passadas, aqui Uhum. não é isso. Ele É. recorda impulsos que ele São os teve no conflitos, passado. né, Márcia? Às vezes aquele Exatamente. jovem fica malcriado, fica revoltado, né? Tem problemas, às vezes no estudo, não consegue produzir. Então, é nesse momento que, às vezes, a gente precisa até de um profissional para ajudar, né? É um Exatamente. terapeuta, um psicólogo ali para estar orientando, mas não é que ele se lembra, não. São Exatamente. Então, impulsos. deixar isso bem claro que ele reaparece sob fortes impulsos, né? Então, Uhum. aqui, a pineal, ela é uma grande chave que liga essas lembranças, esse acesso ao nosso inconsciente, às nossas vidas, e tudo aquilo que a gente tinha de bom ou de mal começa um pouco meio que a aflorar, né? Nos nossas virtudes, nos nossos defeitos, começam a aparecer. Então, Uhum. aí André disse que ele estava profundamente surpreendido com essas informações. E, fim do intervalo, que impusera a exposição do ensinamento, o Alexandre continuou falando. Foi? Foi. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas, pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Então, André fica, Deus meu, exclamei. E ele vai fazer uma pergunta, mas vamos ver primeiro o que ele está falando aqui, né, Thelma? Então, ele vai Uhum. ali despertar, né? É o que a gente estava falando, né? Ela preside os fenômenos nervosos da emotividade. Então, por exemplo, as pessoas quando ficam depressivas, é influência também da pineal, né? Ela tem um grande comprometimento aí envolvendo essa pessoa, né? Nas suas emoções. E quando ele fala desata, de certo modo, os laços divinos, os quais ligam as existências umas às outras. Quer dizer, há uma possibilidade daquilo afrouxar e daquilo ser reverberado e a criatura, né, a pessoa, vivenciar os conflitos que nós falamos ainda há pouco, né? Vivenciar também do lado bom, né? Do lado bom, quer dizer, é o momento que a mediunidade geralmente aflora, né? Eclode, Exatamente. aparece aquelas situações e sintomas que nós vamos entender que são fenômenos mediúnicos. Então, tudo isso porque desata esses laços divinos. Então, quando ele fala que é laços divinos, a gente vê aí que é uma força divina, né? Forças da É, natureza, força das da leis da natureza. natureza, que Deus nos ofereceu para usar no bem, na melhor forma possível, nos dando condições divinas, mas nós ainda não conhecemos, né, esse instrumento É. tão Então, potente. então, e aí ele complementa, né, que vai ligando as nossas existências umas às outras, né?
na sequência das lutas que nós tivemos, é o Uhum. aprimoramento da alma. Então, e aí começa a desabrochar na gente essas faculdades criadoras de que a gente já se acha investido, das nossas aptidões, daquilo que nós gostamos de fazer, tudo isso vai vindo. Então, aí a gente é realmente uma glândula muito importante na nossa vida. E é interessante que ele já falou no outro slide que ela está tanto ligada no corpo perispiritual e quanto do corpo físico. Ela é uma glândula que atua em ambos os lados. E Uhum. aí o instrutor ainda esclareceu. É que o André Luiz pergunta para ele, mas e as glândulas genitais? Quer dizer, se a pineal vai cuidar das questões sexuais, qual é a função das glândulas genitais? E aí o Alexandre diz para ele que são demasiadamente mecânicas para guardarem os princípios sutis e quase imponderáveis da geração. Acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise é a fonte fundamental. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, se me posso exprimir assim segrega hormônios psíquicos ou unidades força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Então, a gente vê aqui que ela controla tudo, né, Thelma? Ela, como a gente diz, ela é uma grande controladora, né? Uma grande controladora, e ela, por exemplo, as glândulas genitais, elas são subalternas, né? Isso. Elas são comandadas pela pineal. E esses hormônios psíquicos aí que ele diz, ele está também se referindo ainda à questão da melatonina, que é um hormônio, uma substância assim de grande importância e é produzida por ela, né? Exatamente. Então, aqui ele fala que todo, e várias outras glândulas são controladas pela pineal. Então, como a gente diz, né, como a Thelma falou, se a gente tivesse numa unidade de uma fábrica que tem várias áreas com os seus chefias e controles, mas tem alguém que controla acima. Então, é a pineal que controla todas as outras aí. Então, Isso é isso. mesmo. Então, vamos lá. nós. Então, esse aqui é o nosso último slide dessa parte. Então, Alexandre fez um gesto significativo e considerou: no entanto, não estamos examinando problemas de embriologia. Hoje tem um cachorrinho aí latindo que só, né? Estamos aqui escutando os cachorrinhos. É lá na rua. Pois Como é é. que vem, né? Pois é. Então ele fala, Alexandre fala, olha, nós não estamos aqui examinando problemas de embriologia. Limitemo-nos ao assunto inicial e analisemos a epífise como uma glândula da vida espiritual do homem. Dentro do meu espanto, guardei rigoroso silêncio, faminto de instruções novas. Então, gente, olha que importante, a gente vai falar aqui com a glândula da vida espiritual. Como a gente falou lá no início, não é? Da atividade mediúnica, como é que ela brilha ao contato com a espiritualidade, ao contato com outro ente que esteja perto de nós. Então, ela é a nossa ligação com o mundo espiritual. Isso mesmo. Essa ponte, né, que é possível ser feita através da mediunidade. Muito lindo esse estudo, né? E acreditamos Exatamente. que nós vamos aprender muito mais aí nos próximos, né? Porque o capítulo começou agora. Podemos até fechar aqui os slides para a gente se despedir. Então, tá bom. Vou fechar aqui. Então, foi assim, eu espero que, como é um capítulo mais denso, nós dividimos, né, em 3 partes, porque tem tanta informação, mas eu Muitas. espero que devagarinho a gente vá conseguindo chegar lá, porque para nós também é um desafio, né, Thelma? E É um então, desafio, tem que estudar muito, né? A gente está com assuntos que não é corriqueiro, como você falou no início, né? Assuntos diferentes, nós não somos médicas e então, fica nem psicólogas, né? Então fica um exatamente. tantinho difícil para nós, mas vamos em frente, vamos aprender juntos, né? Exatamente. Então, queridos, até nosso próximo encontro, que nós vamos continuar o estudo da glândula pineal.
que vocês possam ficar bem com as bênçãos de Jesus e até lá. Até lá, queridos amigos, obrigada, muita gratidão por estar conosco nesse desafio e vamos em frente, né? Com Jesus, confiantes nesse aprendizado de amor. Até lá, no próximo encontro.